Muito bem, agora partiremos então para o circuito em si. Primeiramente temos que entender o que é o termistor que nós vamos utilizar. O termistor nada mais é do que um resistor que varia sua resistência conforme a temperatura. Aqui temos uma tabela de quanto que a resistência do termistor, qual é o valor da resistência do termistor na temperatura que ela se encontra. Nós vamos projetar o nosso termostato para lermos temperaturas de 20 a 50 graus. Ou seja, a resistência que o nosso termistor vai ter vai variar teoricamente entre 3 k ohm e 1 k ohm. Nós implementamos o termistor da seguinte forma. Nós fizemos um circuito divisor de tensão, onde os 5 volts aqui representa o mesmo 5 volts que a gente utilizou no circuito passado. O nosso R1 representa o termistor e nós implementamos um resistor para criarmos o divisor de tensão, para que na saída, com a variação de 20 a 50 graus, que é o nosso planejado do projeto, nós teremos de no mínimo 1 volt de diferença. Para quê? Para o nosso circuito poder analisar essa diferença e transformar essa diferença na temperatura, para nós fazermos a leitura correta da temperatura. Então, pois bem, utilizando um resistor de 2K ohm aqui, nós podemos ver que quando a resistência do termistor for 3K ohm, ou seja, quando o termistor estiver lendo 20 graus Celsius, nós vamos ter aproximadamente 3 volts na saída. E quando nosso termistor estiver lendo 50 graus Celsius, ou seja, o máximo da nossa leitura, a resistência dele vai estar num valor de aproximadamente 1 k ohm, ou 1043. Então, se nós colocarmos 1043 ohms aqui, vamos perceber que vamos ter 1.7 volts na saída, ou seja, aproximadamente 1.2, 1.3 volts de diferença do 20 graus Celsius para os 50 graus Celsius, que é uma margem que a gente encontrou aceitável para continuarmos o projeto. Aliás. Antes de partirmos para o programa direto, nós implementamos mais um componente que é apenas para facilitar nossa vida. É um regulador de tensão de 5 volts. Como mais para frente nós teremos que utilizar 12 volts e agora nós estamos utilizando 5 volts, para nós não termos que utilizar duas fontes, nós utilizamos um regulador de tensão. É muito simples o funcionamento. Simplesmente nós colocamos 12 volts no input, que é no pino 1. O pino 2 nós conectamos à terra e no pino 3 nós conectamos a malha de 5 volts que nós já estamos utilizando. Apenas um detalhe, que para melhorarmos o nosso sinal de saída, para reduzirmos o ruído, nós implementamos um capacitor entre a saída e o ground de 100 microfarad, apenas para melhorarmos o sinal de saída. Antes de começar o código, primeiramente temos que pegar a relação temperatura-resistência do nosso termistor e achar a relação entre eles. Utilizando o Excel e fazendo uma linha de tendência exponencial, chegamos à equação y igual a 6090 vezes exponencial de menos 0,34x. Utilizando a relação entre o duty cycle do nosso código anterior e as resistências e tensões do nosso circuito, chegamos que a temperatura vai ser igual à seguinte fórmula.
Esse é o código que escrevemos para medir a temperatura do termistor. Basicamente ele segue o mesmo projeto do experimento 1, só que no entanto, para começar, consertamos um erro que tinha no primeiro código, que é aumentar o número de repetições desse for. Isso garante que teremos uma medição mais precisa, ao contrário do que estávamos fazendo, que era um for menor com um delay. Basicamente, fazemos as mesmas coisas, medimos o duty cycle e a partir do duty cycle medimos nossas temperaturas. Então, printamos na tela o valor. Com o programa implementado, nós agora partiremos para a parte final do projeto, que é o controle da lâmpada. O controle da lâmpada será feito através de um relé de 12 volts. Para isso, nós implementamos o seguinte circuito. O relé, quando a saída do raspi for alta, nós ativamos o relé, que funciona como uma chave, e fechamos o circuito da lâmpada e acendemos a lâmpada. Quando a saída do raspi for baixa, nós setamos o relé como o normal dele, que é fechado e a lâmpada está desligada. O diodo e o resistor foi implementado para a proteção do raspi. O diodo para evitar corrente reversa e o resistor para limitar a corrente. Esse transistor bipolar foi implementado para ser utilizado como uma chave. Pois bem, então no final nosso circuito ficou assim. Na entrada nós temos 5 volts e um divisor de tensão, que aqui se encontra o nosso termistor, que varia a resistência conforme a temperatura, como explicado anteriormente. Essa tensão que entra no nosso amp-op funciona da mesma maneira que a gente já explicou no experimento anterior. Então o raspi com esse sinal faz a leitura e o programa verifica se é necessário acender ou apagar a lâmpada. Esse sinal é mandado e o relé controla se fecha ou não o circuito da lâmpada. Praticamente é isso o nosso projeto dessa semana. Com o circuito montado, agora trabalhamos novamente no nosso código, adicionando a seguinte linha. Se a temperatura for maior do que uma especificada, no nosso caso 25 graus, simplesmente para facilitar a análise para ver se está funcionando, mandamos o sinal de saída high no pino 1, que não é necessário declarar, pois ele é o padrão. Caso não, ele manda low para o pino 1
e isso resultará no acender ou não a lâmpada. Agora, caso queremos vender nosso produto para um cliente, basta fazer algumas coisas. Inicialmente, devemos explicar a ele como ligar o Raspberry Pi. Segundo, devemos ensinar a ele as fontes de alimentação e quanto devemos aplicar em cada uma. Algo que podemos alterar no código para facilitar a vida do cliente é trocar a temperatura no qual acende a lâmpada por uma variável e então no começo do programa realizar um scanf para pegar a temperatura que o cliente deseja utilizar. Caso queiramos alterar o acionamento e desligamento para ser realizado como uma esterese, é necessário diminuirmos a temperatura que ligará a lâmpada e aumentar a temperatura em que a lâmpada será desligada. Assim, ela acenderá e desligará como se fosse uma esterese. E assim concluímos o nosso experimento. Vale ressaltar para sempre verificar os cabos, pois podem ter defeitos. Isso gerou muito atraso no nosso trabalho. Semana que vem continuamos com o nosso experimento. Obrigado por assistir nosso vídeo.